E aí, gente, olha, hoje o vídeo é para as pessoas que estão com triglicerídeo alto, com açúcar no sangue, né, a glicemia alta, com a insulina alta, que muitas vezes não se mede corriqueiramente, então a pessoa nem sabe. Às vezes até quem tá com colesterol alto pode se beneficiar, mas todo mundo, mesmo quem não tá com valores alterados no exame de sangue, vai se beneficiar de entender o que é a resistência à insulina. Porque mesmo que você nunca vai desenvolver um diabetes, se você tem um certo nível ali, mesmo que basal pequeno, de resistência à insulina, você pode estar tendo enxaqueca sem saber, hipertensão sem saber por quê, disfunção erétil em homens sem saber por quê, e tudo isso pode ser causado pela resistência à insulina. Então, o que é resistência à insulina? Nós, quando comemos uma refeição, o açúcar no sangue sobe, né? Dependendo se a refeição tiver muito carboidrato, vai subir ainda mais. Não é bom ficar com o açúcar no sangue muito alto, pode causar até morte. Então, o corpo responde com um hormônio que se chama insulina, que sai do pâncreas, né? E aí a insulina, ela simplesmente faz abrir uma portinha nas células para que a glicose entre dentro das células. E como eu falei, as células querem glicose para utilizar como energia, para que cada célula possa desempenhar sua função. Então, se a célula lá do olho, que precisa fazer as coisas para a gente enxergar, ela precisa ter energia para desempenhar aquela função, né? Então, ela precisa da glicose entrando ali. Então, o problema é que a insulina é a única coisa que faz com que o açúcar no sangue diminua para que essa glicose entre nas células. Com uma exceção no músculo, não sei se vocês podem adivinhar, mas vocês saberiam o que mais, além da insulina, poderia levar essa glicose para dentro do músculo? É o exercício. Então, é o único mecanismo que faria com que essa glicose no sangue saia do sangue e entre para dentro da célula seria o exercício. Tirando isso, só a insulina. E é óbvio que, por exemplo, a célula do seu intestino não faz exercício. Então, se aplica mais ao músculo e talvez um pouquinho do tecido adiposo, tá? Que é o tecido gorduroso. Então, quando você come, aí sobe a glicemia, a insulina vai subir também, só que a glicemia cai muito mais rápido do que a insulina no sangue. Então, a insulina fica circulante no sangue mais tempo. Se toda vez você come muita glicose, aí o seu corpo responde com insulina. Essa insulina fica elevada o tempo inteiro, é como se houvesse uma saturação. O seu corpo fica resistente mesmo, porque tem demais. A célula para de abrir as portinhas para que a glicose entre. Então, a glicose se acumula no sangue. A célula fica com fome, porque ela fica sem energia, e você fica com açúcar no sangue, que é ruim, tá? Que é super inflamatório. E essa insulina aí faz todos os efeitos que a gente vai discutir aqui, tá? Então, assim, toda vez que você vai medir a glicemia no sangue, às vezes tá normal, porque a sua insulina ainda tá conseguindo diminuir essa glicose, mas a sua insulina já tá alterada. Então, é legal, quando você for no médico, pedir para medir sua insulina em jejum também. E a gente vai falar isso aqui sobre laboratórios. Bom, então, quanto mais insulina você tem no corpo, a sua célula começa a não responder a ela. E aí, seu pâncreas precisa produzir mais até a falência. Até quando ele não dá conta mais de produzir mais, aí ele fica bobão lá e não coisa. E aí seria o diabetes. Aí você fala assim, mas minha glicemia é normal e eu não tenho tendência de diabetes na família, não tenho diabetes, não preciso me preocupar. Precisa. Por quê? Porque a insulina, ela age nos capilares, para que os capilares são aqueles vasinhos bem fininhos. Eu tenho um destaque sobre insulina, resistência à insulina aqui. Uns vasos bem fininhos da finura de um cabelo. E ali só passa uma célula de sangue, amassada ainda, achatadinha. Se esse capilar não dilata o suficiente para passar aquela célula de sangue, que é a insulina que faz isso, a insulina que dilata esse capilar, o que acontece? Não passa, né? Ali fica interrompido o fluxo sanguíneo. E, gente, a célula de sangue, né? A hemácia, a célula redondinha lá do sangue, ela carrega o oxigênio para as células, né? Então, isso é um problema. Então, a insulina, ela tem essas funções de aumentar a dilatação do capilar. Então, quando você tá com deficiência, quando a insulina não faz o papel dela, nesse caso, na caso dos capilares, você pode ter disfunção erétil, a hipertensão, às vezes você tá aí com a pressão alta e não sabe nem por quê, e as enxaquecas. Então, quem tá aí com enxaqueca já viu, né? Já descartou dente, já descartou hormônio, né? Pílula anticoncepcional, já descartou uma alergia ao glúten, porque
dá enxaqueca, como alergia ao leite. Alergias alimentares em geral dão enxaqueca, né? Quem já descartou tudo, problema neurológico, talvez seja o caso de investigar sua insulina, tá? Por causa dessa questão. Então, as células de gordura, elas são as primeiras a ficarem resistentes à insulina. Então, quando já chega mais ou menos no tamanho, né, no tamanho da célula, de 3 a 4 vezes do tamanho original, porque vamos supor que a sua célula de gordura seja desse tamanho, só que você fica comendo, ela cresce, né? Então, quando ela chega ali entre 3 a 4%, 4 vezes maior do que o tamanho original dela, ela começa a não responder à insulina. Por quê? Porque a insulina quer enfiar a glicose lá dentro e a glicose vira gordura. A célula de gordura, ela já tá gorda demais, ela já entendeu isso. Então, ela vai falar, não, eu não quero crescer mais. Então, eu não vou mais ouvir você, né? Então, aí fica acumulando esse açúcar no seu sangue. E aí, essa célula de gordura começa a vazar. Quando ela tá muito gordona, ela começa a vazar triglicerídeo, que é uma forma de gordura no sangue, né? E citoxinas inflamatórias. Por isso é que a gente fala que a célula de gordura, ela principalmente a gordura visceral, ela é inflamatória. Ela é uma célula que ela produz, ela não fica lá só te fazendo ficar gorda. Ela produz coisas ruins no corpo, tá? Então, quais são os sinais físicos? Se você tá acima do peso, se você tem hipertensão, se você tem aquela gordura abdominal, se a sua inflamação tá alta, se seu LDL, colesterol, está alto, se seu HDL está baixo, se você tem aqui no pescoço, na dobra do pescoço aqui atrás, nas marquinhas mais escurecido, a axila muito escurecida, aqui muito escurecido, não aquela tendência da pessoa ter olheira, mas muito escurecido. Culturas que comem muito arroz, muito farinha, muito milho, você vê Índia, né, essas coisas, eles têm muita olheira. Aí, se você coloca eles numa dieta com um pouco menos de carboidrato, até clareia a olheira. Então, tudo isso é indicação de que você pode estar com resistência à insulina. Às vezes tem umas manchinhas mais pretas no sangue, é porque o melanócito, né, que é a célula na pele que produz a pigmentação, a melanina, que deixa você moreninha, ela tá muito ativada, porque a insulina ela faz o quê? Ela ativa, né? Ela é anabólica. Então ela ativa a célula, e aí a célula começa a produzir muito pigmento. Então pigmento aqui, faz umas bolinhas pretas, você vê gente que tá que tá com resistência à insulina, tá bem gordinho, fica com tipo uns caramelos, uns negocinho preto assim. Depois vocês jogam lá no Google, vocês vão ver foto. Então, como que você vai identificar? Você vai pedir pro médico medir sua insulina em jejum, e ela tem que estar mais ou menos abaixo de 6, tá? Abaixo de 5 é melhor ainda. E quando está acima de 17, já é a resistência à insulina estabelecida, tá? E aí você vai pegar o seu triglicerídeo também, que é um marcador de você comer muito carboidrato, para falar a verdade, e você vai dividir ele pelo seu HDL, que é o colesterol bom, né? E tem que dar mais de 1,5 essa relação. Outra coisa que você pode calcular é o seu OMA-IR, que é exatamente um índice de resistência à insulina. E tem calculadora no Google, você bota lá calculadora de OMA-IR, você só precisa de 2 dados, a sua glicemia em jejum e a sua insulina em jejum, tá? E aí a calculadora faz lá pra você. Mas é a glicemia vezes a insulina dividido por 405, é bem fácil. Então, por que a pessoa que tem resistência à insulina tende a ficar com muita fome? Pensa, se a insulina é a que leva o açúcar para dentro da célula e a insulina não está desempenhando esse papel, a célula fica com fome. Então, ela manda um sinal, todo o corpo manda um sinal para o cérebro que você está com fome. Então, você vai comer mais, para ter mais açúcar ainda no sangue, para talvez entrar um pouquinho, certo? Então, a pessoa que tem resistência à insulina, ela tende a ter muita fome. E ela também fica letárgica, ela fica com fadiga, por quê? Porque não tá chegando nenhum nutriente para essa célula, né? Essa célula tá sem energia, tá cheia de açúcar no sangue, mas não tem energia dentro da célula, que é onde precisa. Então, a resistência à insulina, ela tá muito envolvida também na infertilidade. No ovário policístico, não é a única causa de ovário policístico, mas é a causa mais comum de ovário policístico. Acne na pele, muito relacionada a essas flutuações de açúcar. Aquele brain fog, né? Aquela nevoação na cabeça, a cabeça que não consegue concentrar, e eu já falei hipertensão. Então, o que você pode fazer? Mais importante, né? Então, você tem que diminuir os carboidratos refinados. Quando você come uma refeição que é só carboidrato, café da manhã do brasileiro, pão,
manteiga, café com leite e açúcar, né? Ou se bota uma proteína, vai botar uma carne processada, um presunto, um queijo. Aí tem controvérsia. Tem estudos que mostram que o queijo, que os lácteos em geral são hiperinsulinêmicos por causa dos aminoácidos, né? As proteínas que tem ali no leite, elas elevam a insulina. E tem estudos que dizem que ajuda no controle da glicemia. Então, assim, a questão do leite ainda fica meio... Eu não sei. Mas enfim, você quer comer carboidratos mais complexos, então as raízes, né? Se quer comer carboidrato, come de raiz. E se quer comer um simples, não tem problema, gente, vamos contornar. Né, a gente vai dar a solução para onde você tá disposto a mudar. Você quer comer bolacha? Não tem problema, come a bolacha. Mas aí você vai comer uma proteína junto com essa bolacha, tá? Então uma carne, um frango, um ovo, um queijo. Bota uma proteína sempre que for comer. Nunca coma carboidrato à toa. Tá? Porque toda vez que você tá comendo carboidrato, uma fruta sozinha, um suco é uma peste, tá? Porque suco é açúcar líquido, não tem nem a fibra da fruta para dar uma diminuída ali naquela absorção do açúcar. Então vai picar, vai dar pico de glicose muito mais rápido se você tomar só um suco. A pior coisa que você pode fazer para você é tomar um suco de barriga vazia, tá? Porque eleva muito a glicemia. Então, comer mais frutas e verduras, porque elas, além de ter mineral... A fruta e verdura, gente, é o multivitamínico de vocês, tá? Se vocês não estão tomando multivitamínico, tem que estar comendo muita fruta e verdura, porque é ali que vão estar o grosso das vitaminas e dos minerais. E tem fibra, e a fibra também ajuda você a diminuir essa absorção do açúcar para ele não picar tanto no sangue. Nem sei se esse verbo existe, né? Picar. Proteína, toda refeição tem que ter proteína. Não precisa ser muita, mas tem que ter. Aliás, muita é ruim, porque proteína demais vira açúcar. Tudo demais vira açúcar. Mas proteína tem que ter no seu lanche, no seu café da manhã. Então, lembrando que nós estamos mais sensíveis à insulina de manhã. Fazer a refeição melhor de manhã e à tarde. À noite não comer tanto. E se for comer à noite, muito tarde, não come macarrão e pizza. Não come coisa que tem um monte de carboidrato, que é o que o brasileiro ama, né? Aquele pratão de arroz com feijão. Então, vai comer muito tarde, come só umas verduras, uma salada e uma proteína. E uma gordurinha boa, azeite de oliva, abacate, sementes, nozes, castanhas. Tudo isso faz muito bem e mantém a glicemia ali controlada. Cuidado com a gordura saturada demais, tá? Então, muita gordura de carne, muita manteiga. Um pouquinho é ótimo, não tem problema nenhum, mas cuidado com muito. Porque quem já tá resistente à insulina tem um risco maior de doença cardiovascular, tá? Então, você quer também comer em menor tempo. Você não precisa ficar dando combustível para esse corpo o tempo inteiro. Ele precisa de ter um tempo que ele não vai precisar soltar a insulina, porque você está de jejum. Então, janta mais cedo. E aí começa seu dia com café da manhã, mas janta mais cedo. E deixa seu corpo descansar pelo menos 12 horas, tá? E não fica também beliscando aqui e ali, porque cada vez que você belisca, açúcar pica a insulina. Acabei de desenvolver esse termo, né? Pica. No comments. Que mais? Comer até quando você estiver 80% cheio. Não se entope também, né? Tem aquilo que eu sempre falo, né? Senta, faz uma oração, respira, não sai comendo desesperado, não fica no computador. Porque quando você tá assistindo televisão, no computador, no telefone, você come muito mais sem prestar atenção. Come muito mais do que você iria comer se você estivesse prestando atenção, conversando com alguém, numa refeição mais relaxada. Maior contribuinte para você baixar sua glicemia são os músculos. O órgão que mais gasta energia é o rim, mas ele é desse tamanho, né? O segundo órgão que gasta mais energia é o cérebro, mas também é menor em relação a todo o músculo que nós temos. Então, exercitar, fazer caminhada depois das refeições, das maiores refeições, ajuda muito a puxar essa glicose que está no sangue, porque como eu falei, o exercício, ele não precisa da insulina. Então, se você está resistente à insulina, você precisa se exercitar, porque é o único mecanismo que você vai ter das suas células puxarem esse açúcar do seu sangue, tá? Então, caminhar depois das refeições e fazer um exercício regular todo dia. Cuidado com esses açúcares líquidos, essas bebidas de café muito adoçada, como leite, com esse frappuccino de não sei das quantas, um chá esquisito que vocês comprem já preparado com 500 coisas, energético, suco, Gente, bebida é água, tá? Água e chá e café sem açúcar. E, já falei, aumentar a fibra. Então tem um negócio chamado fibra de maracujá. Ai, acabou meu tempo. Eu gravo depois do Stories.